Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, de volta com o tema Diabo, Homem e um ser espiritual que existiu, Satanás. Paz e graça a todos, que vocês possam estar bem de saúde, que vocês possam estar bem na vida conjugal, espiritual. Esse é o desejo do canal Yahushua Reina para sempre a todos, queridos irmãos. Paz e graça a todos os credos, falando assim, credos religiosos. E nós estamos com esta série, que está sendo uma maravilha, um conhecimento pleno, perfeito das Escrituras, todas cumpridas, todas, seja apócrifas, seja canônicas, todas estão cumpridas e nós estamos aqui, participando de carne e sangue, evoluindo espiritualmente, crescendo no conhecimento, até os dias contados que Ele nos deu. Meus irmãos, do ano 33 até o ano 64, o povo, os apóstolos, a igreja, chamada Igreja do Primeiro Século, reinaram em vida. Estiveram reinando em vida. Até o Yahushua de Nazaré entregar o reino ao Pai. Entregou o reino ao Pai, o reino que era uma condição. Ele entrega essa condição ao Pai e quando é em 64, aquele ser espiritual que não foi a lei de não foi Satanás, eu ia falar a lei de Satanás, como é ensinado aí, que era a lei de Satanás, que era Satanás, a lei de Moisés. Também dizem que eram os inimigos, os filhos da perdição, que era a natureza humana, terrena. De forma nenhuma era. Por quê, Fernando? Primeiro, porque a lei não poderia ser Satanás, porque a lei não foi presa por 1000 anos simbólicos, ou 30 anos literais. Segundo, porque a lei não era aqueles homens maus. Porque os homens maus foram sentenciados nas suas almas. Terceiro, porque não eram aqueles adversários, os filhos da perdição. Porque os filhos da perdição foram sentenciados também. Então não poderia estar presos lá naquele abismo espiritual. Você está entendendo? Então, o abismo foi preso o ser espiritual no abismo, na morte de Yahushua. E ele é solto agora. Eu vou direto à pista. Ele é solto. Nessa parte 12. Ele é solto da sua prisão. Prisão? Qual é a prisão, Fernando? Diga aí. Fala aí, qual é essa prisão? É a prisão da sua atuação. Atuação aonde? Na mente humana. Atuação em matar os filhos espirituais. Ele usa agora um incêndio em Roma, 64. E Tácito e Suetônio diz que 6 dias pegaram fogo. 10 das 14 zonas, 3 foram totalmente queimadas. E ele não é um psicótico, o anticristo da Bíblia. Ele não é um psicótico. Ele tem um intento do mal. Ele tinha um intento do mal. 64, lá estão os cristões, chamados cristões para os irmãos entender, reinando em vida, escrevendo as cartas, escrevendo tudo, as maravilhas sobre Yahushua, o que Yahushua fez, estão reinando em vida, em alegria, em paz, em amor,
e repentinamente, como diz as revelações, tudo que era bom, tudo que era o reino, tudo que era uma condição maravilhosa, se transforma em uma grande tribulação. A maior, não uma grande, a maior tribulação que houve, com o incêndio em Roma. Lá começa Mateus 24, que foi profetizado. E os romanos, o público de Roma, estão desesperados, morreram muitos. As cidades eram de madeira, os becos eram muito estreitos, diz Tácito e Suetônio. E eles estão vendo no imperador, muitos deles um louco, um psicótico, um psicopata. Mas Nero não é. Nero é uma alma, um ser vivente, um gentil, que vai ser usado corporeamente pelo ser chamado Satanás espiritual. Não vai ser usado pela lei de Moisés. Não vai ser usado pelos homens, mas sim por um espírito invisível, com poder limitado, porque ele tinha um poder que se parecia com o poder do Criador. Era limitado, não era soberano. Eu não vim aqui dizer que o ser espiritual era o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso sempre foi Yahweh, o nosso, o Altíssimo, mas ele foi criado na perfeição. Foi o próprio Espírito que estava em Eva, o próprio Espírito que estava em Adão perfeito, que cria esse Espírito. Então, por ser perfeito, aquilo que era o Espírito maravilhoso, poderoso, se transforma no Espírito mau. Você está entendendo? E Roma pega fogo. Tácito Suetônio diz. E Nero está tocando a sua lira, seu instrumento de corda, e ele tem que encontrar alguém para culpar, tem que encontrar alguém para jogar a culpa. E o ser espiritual sai, é solto do abismo e vai atuar agora, usando a mente, a alma desse homem, dizendo: foi eles, porque eu sou Deus. Eu tenho minha cultura aqui em Roma, os meus deuses. Então eles são culpados porque eles comem carne do homem que eles servem. Eles bebem sangue de um homem que eles entendiam que era a ceia lá da lei, que foi a última ceia ali naquela noite. E ele começa a intentar o mal. Pega aqueles que são chamados seguidores de Yahushua, seguidores de Jesus de Nazaré. Está lá no meio o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e muitos dos seus discípulos, porque Yahushua disse que aqueles que estavam ali, muitos não iam ver a morte até ver o Filho de Deus vindo no reino dele. Isso foi no juízo, no ano 70. Não foi na transfiguração daqueles que são chamados de exegese, líderes religiosos, teólogos, que diz que foi a transfiguração que eles viram ao reino, foi na transfiguração que apareceu lá Elias, Moisés. Não, isso é falácia. Ali foi uma visão. Lucas, capítulo número 9, 20. Lucas 9 em diante. Ali foi uma visão da transfiguração. Não estava falando que a transfiguração era o reino de Deus. Então, ele disse que muitos dali
não ia ver a morte. Mas o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, Nero, sabendo que eles eram os discípulos mais adotados ali, ele manda no ano 64 ou 67, não temos uma data certa, ele dá ordem aos seus capangas, a guarda pretoriana. Pedro fala, olha, mata esse homem como aquele que ele segue morreu. Da mesma forma, mata ele, faz crueldade com ele. E Pedro, sabendo da sua morte, ele recusou a morrer como seu mestre. Disse, olha, diz os livros apócrifos, que ele manda pendurar de cabeça para baixo. E eles assassinam. É o anticristo atuando através do ser espiritual encarnado no anticristo, imitando aquilo que Deus usou o corpo de Jesus de Nazaré para matar os filhos espirituais. E agora ele se direciona ao apóstolo Paulo, que lá em 64 estava vivo, e ele diz aos seus capangas, os seus seguidores, os seus fanáticos, olha, mata esse também, porque ele é seguidor daquele homem. E os guardas dizem, olha, imperador, nós não podemos matar ele como morreu aquele Pedro, porque aquele Pedro era hebreu. Esse é romano, a sua cidadania, diz Tácito e Suetônio. Então Nero diz, olha, se ele não pode morrer lá no madeiro, na morte em madeiro, que é a morte que nós inventamos aqui no nosso império, desde Caio Júlio César, na nossa cultura, então degola esse homem. E aí Paulo também é degolado. Os filhos espirituais estão sendo assassinados. Abel está sendo assassinado, os descendentes de Abel. Enquanto Caim está atuando. Enquanto o ser espiritual está atuando na mente de Caim para matar o seu irmão. O filho mau e o filho bom estão agora atuando através do ser espiritual. Tácito e Suetônio diz que ele pega durante a noite, naquela noite, 18 de julho de 64, 18 e 19, que ele à noite ele vê que é muito pouco para os cristãos e pega as suas estacas de madeira, diz os livros apócrifos, que ele coloca aqueles que seguiam, que eram muitos, os filhos de Deus, os filhos espirituais, que acreditaram em Yahushua de Nazaré, que seguiam o Messias, ele coloca fogo, faz tochas deles vivos à noite, e eles começam a pegar fogo nas estacas romanas. E naquele campo que seria o Coliseu, na arena, que iria se construir depois de 70, ele coloca os cristãos vestidos de pele de animal, os seguidores de Yahushua, de Jesus de Nazaré. Pega, segundo a história Tácito e Suetônio,
Eles pegam aqueles chicotes, os soldados, as legiões, começa a fazer deles carnificinas. É a atuação do ser espiritual no filho do mal, no filho do mal, da alma ímpia, do filho de Deus mais mal, sem entendimento. Ele é o anticristo da Bíblia. E ele pega aquela bola de metal com pontas finas, com bola de metal, e cobre eles com pelo de animais. Diz Tácito e Suetônio. Você está vendo ele querer imitar o que foi feito na criação? Deus cobriu Adão e Eva, meus irmãos, com pele de animal, para tampar a vergonha, a desobediência. Agora, o anticristo, usado pelo ser espiritual, pega animais, mata animal, derrama o sangue do animal, imitando o Criador. E ainda tem irmãos que rejeitam, não acreditam no ser espiritual. Ele queria imitar Deus, queria ser igual a Deus, queria ser semelhante a Deus, queria subir ao trono de Deus, tomar a soberania de Deus, porque era um espírito mau. Então não adianta vir com essas ideias furadas que era a lei de Moisés, que eram os homens adversários. Não era, meus irmãos. E ele mata os animais, coloca pele nos filhos espirituais de Deus, obedientes, que tinham temor, como Jó, temente, reto. E ele começa a ter uma atuação, porque aqueles dias, literalmente falando, seriam os últimos dele. Faltaria aí seus 7 anos para ele ser totalmente eliminado e deixar de existir. A alma ia deixar de existir, porque a alma, a vida do corpo, morreu. Você está entendendo, amado? A alma adâmica, a natureza adâmica. E a Bíblia é bem clara em dizer, meus irmãos, que o anticristo foi o imperador. No latim, o anticristo foi da dinastia augustiana, da dinastia de Júlio César, que foi o último imperador dessa família. E que ele era insano. E que através deste ímpio, este ser espiritual ia atuar totalmente para imitar o Criador. Tentar ser igual ao Criador. Aquilo que ele não conseguiu lá no Éden, ele está tentando de novo. Ele está solto da sua prisão. Ele está rodeando a terra. Ele está solto, como lá os filhos de Deus se apresentam a Deus e aparece no meio deles Satanás. O que você está fazendo aqui, Satanás? Eu estou passeando a terra e rodeando por ela. Eu estou atuando, era assim que está escrito, eu estou atuando. Ele quer holofote, ele quer ser igual a Deus. Por isso o diabo homem é um ser espiritual que existiu. Você não é obrigado a aceitar.
Mas esta é a palavra, é a história, com história. Ele mata Pedro nos filhos espirituais, ele mata o apóstolo Paulo, mata os bastante cristãos, diz que foi muitos cristãos que foram queimados vivos e que com aquela bola de metal pontuda ele arranca as costelas de dentro da carne dos queridos irmãos da primeira igreja chamada cristã. É uma carnificina, é um derramamento de sangue que o espírito opositor fez. Ele está atuando, mas o Altíssimo Deus, meus irmãos, no juízo, o grande e terrível dia do Senhor está chegando para eliminar, purificar as almas e eliminar o ser das trevas. O Deus mau, aquele que está tentando ser Deus, está querendo ser Deus, tomar o trono de Deus, subir as mais altas nuvens, pensando em seu espírito, em seu coração. Então, esquece esse negócio de natureza humana, terrena, a mente que era a serpente era a mente, metáfora, que era a mente de Eva, que eram os filhos da perdição, que eram os homens. Esquece esse negócio aí, está errado, meus irmãos. Se você não aceitar isso, você não vai aceitar nunca mais. Eu estou mostrando parte por parte, e ainda tem muito que vai vir, ainda tem partes, mais partes que eu quero mostrar a estátua, eu quero mostrar os 4 animais, eu quero mostrar a história dos impérios de Faraó, até o Império Romano. Eu quero mostrar que este ser, ele estava parecendo Deus em suas atuações, querendo tomar o trono, querendo mostrar que ele é que comandava, que ele que queria ser Deus, que ele que era o Criador. Era ele. Estava atuando aonde? Na carnes, nas almas. E por isso que as almas tinham que ser sentenciadas, condenadas no juízo. O ser Satanás foi solto da sua prisão. Porque Yahushua aprendeu. O valente, eu posso dizer assim, o valente, né? Foi na sua morte. Foi em Hebreus 2,14. Foi na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição, que ele libertou os espíritos que estavam em prisão. Os espíritos daqueles que escolheram, que acreditaram, não os espíritos que Deus escolheu lá no céu, o calvinismo. Escolheram quando estavam vivos nas suas almas. E ele está aí morto Pedro, o apóstolo Paulo e vários irmãos cristãos, falando assim, cristãos seguidores de Yahushua. 67 ou 64 eles morrem, tudo seria uma coisa com a outra certa. E os romanos, agora em Roma, fala: tem piedade. Estou terminando essa 12ª parte. A sociedade civil em Roma está dizendo, diz Tácito Suetônio, o historiador da época, eles estão dizendo: esse imperador, ele passou dos limites. Ele está fazendo muita crueldade. Olha o que ele está fazendo com os seres humanos. É muita maldade. Eles diziam entre si, a nossa cultura, já houve muita maldade com os outros imperadores, que houve, desde Júlio César, guerras, derramamento de sangue, mortes, era a cultura nossa, mas nós estamos vendo com nossos olhos que agora está acontecendo uma coisa diferente que já aconteceu aqui no nosso império, na nossa cultura, na nossa nação. Eles estão dialogando, perguntando, por que tanta maldade? E eles estão sem entender, os gentios, por que tanta maldade? É porque o ser espiritual
que os hebreus acreditavam e falaram dele, ele estava solto de volta. Eles não estavam entendendo que aquele ser estava preso, mas ele estava solto de volta para tentar imitar Deus, para tentar afrontar o Criador. Ele era o anticristo que o apóstolo João, na sua carta, disse aos seus ouvintes, aos irmãos. Eu vou mostrar história com história, meus irmãos. Olha isto daqui. Olha aqui que ele estava falando. Olha aqui que João, na sua carta, no Evangelho, carta, olha o que João diz na sua carta sobre este homem. Isso no ano 60, isso aqui no ano 50, 51, 52, antes dele assumir o trono, o anticristo. Olha aqui que o apóstolo João escreve. Filhinhos, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Está dizendo os falsos profetas que estavam lá no meio dele, dos hebreus. Mas isso é para que se manifeste os que não são, os que não são de todos de nós. E ele diz, versículo 22, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ele está dizendo que já era a última hora deles. Era a última hora do reino acabar. Que era aquela condição que eles estavam vivendo. Que era a última hora dos 30 anos. E que o anticristo estava pronto para atuar. Através do ser solto espiritual. Então eu vou ficando aqui com a 12ª parte, confirmando que o ser espiritual, ele existiu. Tá bom, meus queridos irmãos? E Nero, vou terminar agora, o filho do mal, Nero, descendente de Caim, da semente do mal, não filho da perdição. Perdição porque não tinha entendimento de Deus. Ele frauda a moeda, rouba os romanos, e os romanos estão dizendo, nós não aceitamos mais tanta maldade que nós estamos vendo, carnificina dos homens, dos filhos espirituais. Os gentios estavam lá, não aceitando aquilo que ele estava fazendo com os hebreus. Os senadores se reúnem, conspira contra a vida de Nero. Ele viaja lá para a Grécia, já com Alexandre o Grande morto já. Ele faz suas festas, ganha 5 prêmios por dia, diz Tácito Suetônio, que juntou muitos prêmios. Quando ele volta, ele sabe que, aliás, antes disso, diz a história que ele mata, degola, fere os seus senadores que conspiraram contra ele. Ele vai e viaja para a Grécia. E aí o público, os romanos, o Senado que ficou vivo, a corte na época, declara este homem ímpio, o anticristo da Bíblia, como inimigo de Roma.
como o inimigo da Itália, como o inimigo número 1. E ele, Nero, o anticristo, vai morrer biologicamente. A alma dele vai morrer. Ele vê que não tem jeito mais, que todas as maldades, que tudo aquilo que ele queria fazer, ele fez. Ele não era louco, ele não era psicótico, ele era insano, ele era o anticristo, ele era o homem que seria possuído pelo espírito que existia, o ser espiritual que estamos aqui ensinando. Ele foi usado por ele. 100% o corpo de Nero, a vida, a alma de Nero foi para Satanás. Foi o espírito criado por Eva, na mente de Eva, encarnou em Nero. Encarnou para imitar Jesus de Nazaré. Os irmãos estão entendendo? Então, meus irmãos, eu voltarei, mostrarei para vocês coisas mais profundas. E vou terminar nessa parte 12 com a morte do anticristo. Ele, quando vê que Roma está toda contra ele, ele vai se suicidar, ele vai se matar, porque não tem mais jeito. Ele roubou dos romanos, fraudou. Ele, através do ser Satanás espiritual, colocou fogo em Roma. Por quê? Muitos falaram, mas não foi Nero que colocou. Foi ele. Foi o ser espiritual que incitou ele a fazer. Eu afirmo isso, Fernando Pereira Batista, que não foi o cristão que foi lá, que foi um romano que botou fogo lá nas madeiras. Não, foi o ser espiritual que incitou ele a fazer, porque o ser foi solto. Ele ia mexer com a natureza de volta e atuar de volta na natureza. Ele chega no seu palácio da Grécia e diz para o seu soldado, guarda pretoriano, enfia a faca na minha garganta, ou enfia a espada na minha garganta. O soldado diz, não posso fazer isso. E ele pega o braço, o punho do seu soldado e força perto dele, próximo dele, enfia na sua barriga, mas ele não morre, ele vê que não vai morrer, ele pega a espada e enfia em sua garganta. Este foi o final do filho da perdição. Este foi o final do anticristo da Bíblia. Não vai ser o final de Emmanuel Macron, não foi o final de Hitler, não foi o final de Mussolini, que teve suas mortes terríveis. Não foi o final. Não vai ser final de nenhum presidente da República. E no ano 68, no ano 37, nasce o anticristo. E no ano 68, ele morre. E termino, porque os irmãos vão perguntar para mim. Vamos lá? O que diz isso aqui, meus queridos irmãos? Vamos lá. O que diz isso aqui? Isso é bem claro. O livro de Coríntios. Vamos ver se é isso mesmo. Tessalonicenses. Olha só o que diz Tessalonicenses, capítulo 2. E versículo de número... Vamos ver aqui. Olha... Capítulo 2 de
Tessalonicenses termino com esse papiro maravilhoso. Olha ao final daquele que intentou o mal contra os filhos espirituais de Deus. Vamos ver isso aqui, ver se é isso mesmo, para nós já terminar essa 12ª parte, deixar os irmãos bem entendidos no entendimento, que diz isso aqui. Olha, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a que agora resiste até que o do meio seja tirado. Eu já falei isso no outro vídeo. Aquele que resistia era o seu antecessor Cláudio. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, uma coisa insere com a outra. Ele morre em 68 e falta-se 2 anos para os 70, para o juízo de Deus. E nesses 2 anos que faltava, aqueles que estavam lá em Israel, em Jerusalém, eles fogem. E ele passa esse intento para outra dinastia, que foi Vespasiano. Ele envia as tropas, ele conversa com Vespasiano através de cartas, soldados, diz a história, que ele manda cartas às tropas dele, antes da morte, antes dele se matar, para Vespasiano terminar. Por quê? Por isso que o apóstolo Paulo diz que na vinda, que no juízo, ele ia ser morto. Você está entendendo, amado? Voltarei mostrando a vocês, na 12ª parte para frente, falando um pouco dos imperadores, das histórias dos impérios e mostrando o anticristo. Não o anticristo já morto, mas mostrando o ser que usou o anticristo no ano 64 a 68. A atuação desse espírito que usou este homem ímpio, ele atuou também nos outros impérios, até Apocalipse 20, que foi solto por um tempo. E o Apocalipse capítulo 20 vai ser na última parte que eu estarei lendo, os irmãos não percam. No capítulo 20, versículo número 7 em diante, será a última parte, que acabando-se os 1000 anos. Quando, ele está dizendo, quando Jesus de Nazaré entregar o Filho, entregar o reino ao Pai, que é simbólico, esses 1000 anos, já foi falado, ele sairia a enganar Gog e Magog, ia usar os gentílicos, e usou ou não usou? Usou o império de ferro. E eu vou mostrar a vocês no outro vídeo, do 7 em diante, que ele tinha uma atuação em cada império. E que o império mais queria usar era o império de ferro. Era a besta que subiu do mar, os gentílicos. Tô indo. Um abraço a todos. Paz e graça.